Now being recorded. Então, eu preparei uma aula sobre a relação entre gênero e classe. Tem umas pitadas aí de raça, né, que vão entrar, mas o central é uma leitura da bibliografia que eu passei para vocês, que vai fazer a relação, né, vai mostrar os pontos de conexão entre o gênero e a classe, né, que a gente muitas vezes separa por uma necessidade, né, de compreender, né, o que é o gênero, o que é a classe, mas que esses dias numa reunião do PIBID a gente falou, né, que não dá para esquartejar a mulher negra trabalhadora, né? A gente separa para entender, mas eu estou aqui tentando passar o slide no aparelho errado. Então essa é a bibliografia que eu sugeri para vocês lerem, né? O texto que eu coloquei, né, como leitura principal, né? Obrigatória não, porque o professor é o Anderson, mas leitura principal, que é o livro, né, do Caliban e a Bruxa, né, da Silvia Federici. Eu pedi para vocês lerem só a introdução, né, que vai da página 23 a 38. E aí complementar, né, a leitura do texto da Saviotti, né, um item da parte 1, Mulher e Capitalismo, que é a solução feminista, e um texto do José Roberto Tozzoni Reis, né, que é Família, Emoção e Ideologia. Antes eu tinha pensado em fazer nessa aula uma discussão sobre esse último texto, mas como ele vai falar mais, né, enfim, vai falar da família e vai abordar as questões de gênero de uma forma mais lateral um pouco, eu achei que valeria a pena procurar outras coisas, e foi bom porque faz tempo que eu estou querendo né, ler esses dois livros, né, da Federici e da Safiotti, e aí eu comecei a ler eles, ainda não li eles inteiros, mas então vou passar rapidamente por alguns pontos, né, desses textos. De novo, estou passando errado. Então, as influências, né, que a Silvia Federici apresenta na introdução, eu acho que são interessantes a gente retomar, né, as influências que ela usa para pensar a caça às bruxas, né? Ela vai dizer que as caças às bruxas ela é um evento, né, um fenômeno histórico pouco valorizado pela, né, pelos estudos sobre a origem do capitalismo, né? Então, ela está dialogando aí com os marxistas que vão falar da origem do capitalismo, de certo modo, né, esquecendo de colocar né, a caça às bruxas como um evento central. E ela está argumentando isso. Então, a primeira influência dela é, obviamente, o feminismo, e ela reconhece isso, né? Ela fala que né, o conceito de corpo, né, entre outras coisas, ela fala na introdução que o conceito de corpo como chave para compreender a dominação masculina e a construção da identidade social feminina, ela é apontada pelas feministas. Então, apesar em geral, né, o discurso sobre o corpo está ligado ao Foucault, que é a terceira influência. Deixa eu voltar um pouquinho aqui para não atrapalhar a leitura. Marx, né, outra influência, né, que ela reconhece, principalmente com relação ao estudo da acumulação primitiva, que é um capítulo do Capital, né, do Marx, da obra mais importante do Marx, e em que ele vai descrever a desapropriação dos camponeses que utilizavam de pastos comuns, né, de terras comuns, para sobreviver, para caçar, para buscar lenha, e a expropriação desses camponeses, né, está na origem do capitalismo na Inglaterra, na criação de pastagens para as ovelhas, né, para a produção de lã, e a expulsão desses camponeses é o que oferece a mão de obra nas cidades, em abundância, a miséria, a necessidade. Então, Marx mostra como que a origem do capitalismo ela tá carregada de uma violência desse período, desse processo de acumulação primitiva, e que isso muitas vezes é esquecido pelos liberais que vão falar de livre contrato, né, de liberdade do indivíduo. Então, que liberdade tem o indivíduo se a origem do capitalismo é justamente a violência?
E eu vou, né, e a Silvia Federici, ela diz que né, a acumulação primitiva ela é um processo universal em cada fase do desenvolvimento capitalista. Então, tem leituras diferentes de Marx que vão tratar a acumulação primitiva como acumulação original, de origem, e vão ter leituras que vão né, dizer que essa acumulação primitiva ela repete em vários momentos da história, em vários lugares, e a Silvia Federici está nesse campo, né? Ela está dizendo, inclusive, que a acumulação primitiva, as mulheres participaram da acumulação primitiva, então os camponeses, né, né, a descrição dos camponeses é feita pelo Marx, mas a caça às bruxas para Silvia Federici, ela é concomitante e ela é parte da acumulação primitiva. A perseguição às mulheres né, da caça às bruxas. Então, essa influência do Marx é muito importante porque ela está pensando a origem do capitalismo e o lugar da mulher no capitalismo. O lugar da mulher nesse processo que está ligado à exploração do trabalho, mas que também né, se relaciona com a violência à mulher e com uma desigualdade estrutural, né? Para dialogar aí com o conceito do racismo estrutural, que está sendo bastante debatido nos últimos tempos, né? E que acho que faz sentido também pensar na questão de gênero, né? Um machismo estrutural, né? Ou o patriarcado, né? Que é o conceito mais conhecido. E que, mas ao falar de estrutura, né? A gente está falando de uma relação que também é de classe. Bom, e com relação ao Foucault, a influência né, ela chama atenção para o estudo, né, da história da loucura do Foucault e do grande confinamento, que que isso aqui é a criação das instituições que vão disciplinar os corpos. Então, ela acredita, né, o Foucault, ela vai falar que o Foucault tem uma contribuição nisso, no estudo dessas instituições, da disciplina né, do discurso que o corpo carrega. Então, o corpo carrega um discurso que é a disciplina que ele é imposta. A gente né, está simbolizado no nosso próprio corpo, isso está marcado na nossa subjetividade, está marcado na linguagem, né, no dia. Aí trata o próprio corpo como discurso. E ela, apesar de reconhecer que o Foucault tem uma grande contribuição nisso, ela vai dizer que o Foucault não dá os devidos créditos, não faz né, a referência ao feminismo como verdadeiro né, protagonista dessa reflexão sobre o corpo. Né? Desde a origem, o feminismo, ela vai dizer, né, desde a origem, o feminismo politiza essa dominação do corpo. E ela vai dizer que o próprio Marx também, né, ao falar da exploração dos trabalhadores, ele também está falando do domínio sobre o corpo do trabalhador. Então é interessante como ela vai dialogando, pegando, né, colocando pontes, né, de uma teoria com a outra e que vem né, de cada uma dessas influências, né, do Marx, do Foucault e do feminismo, para tentar dar um salto de compreensão com relação aos temas né, de gênero e da classe social, né, da mulher e da mulher no capitalismo, né, em relação então com os trabalhadores homens também, né, não em oposição a eles, né, não pensando em termos de patriarcado, mas pensando em termos de um machismo estrutural, talvez, né, e já são palavras minhas. Opa, o verde aí para vocês também ou só para mim? Só Aqui para tá você, normal. acho. Tá ok, Tá. Então, ela vai fazer uma crítica ao Marx e uma crítica ao Foucault, dando a entender né, de que o feminismo é uma chave decisiva para enriquecer né, a teoria do Marx e do Foucault. Com relação ao Marx, né, ela vai dizer que né, a Federici vai dizer que o Marx ele é otimista com relação ao progresso, né, ele vai dizer que ele né, defende a ideia de um progresso constante em que o capitalismo né, vai entrar em crise. Então, essa uma crítica bastante comum ao Marx. Eu concordo em partes, eu tenho algumas dúvidas com relação
a com relação às contradições do pensamento marxista, mas de fato ele carrega nas tintas. Até eu estava na dúvida se eu ia falar isso, mas de fato o Marx acredita, né, defende com relação à Índia uma postura de progresso como civilizatório para aqueles povos e tal, e acaba defendendo uma posição racista, mas tem mudanças no pensamento dele mais para frente, enfim, é um debate interessante também, né, sobre como que o Marx lidou com o progresso, e ela faz essa crítica que é devida a uma fase do pensamento dele. Com relação ao Foucault, a Federici vai dizer que só dá para defender o Foucault, a teoria do Foucault, com omissões históricas importantíssimas. Então, essa ênfase no discurso, ela esconderia, né, ela não daria tanta importância aos momentos em que não é a disciplina que submete os corpos, mas a violência, né? E aí, por isso a importância do Marx, né? A violência da acumulação primitiva, ela disciplina os corpos das mulheres, né, e dos trabalhadores de um modo geral, né, dos negros. Então, a intersecção, né, entre a violência sofrida pela mulher, pelo negro, pelo trabalhador, ela pode ser feita a partir desses termos. Claro que são situações completamente diferentes, mas de todo modo é a disciplina do corpo, né, a disciplina, né, uma doutrinação ideológica que se expressa no próprio corpo, no próprio nos hábitos, né, desse corpo, no que esse corpo faz, né, não só no que ele pensa, mas no que ele faz. E aí o Marx seria importante para pensar nessa questão da acumulação primitiva, da violência, da origem do capitalismo, que volta principalmente nas crises. Então, o feminismo, né, como eu falei, contribui para a compreensão da presença constante da violência, porque não é uma questão só, né, da acumulação primitiva que submeteu os camponeses, né, expulsou os camponeses das terras, mas as mulheres, elas são vítimas constantes da violência na medida em que precisa reorganizar o trabalho, elas são um grupo que vai apanhar primeiro, né, assim como os negros, né, os índios, os negros, né, então tem uma intersecção entre as questões de classe, de gênero e de raça, inclusive, né? Então, né, um exemplo, o texto, acabei colocando um texto um pouco longo, mas eu vou ler para mim não atropelar ele, não perder alguma coisa. A violência contida, na segundo parágrafo, a violência contida na acumulação primitiva foi usada contra as mulheres, né, na caça às bruxas, e retorna sempre que o capitalismo entra em crise e precisa rebaixar o valor do salário. As maiores atingidas são as mulheres pelo rebaixamento salarial e pela exclusão do mercado de trabalho, né? Então, a mulher é aquela que vai, no desemprego, né, cumprir em grande medida, né, em via de regra, as funções que permitem rebaixar o salário. Por quê? Né? Não sei se isso fica claro para todo mundo. Eu vou explicar com mais calma. Quando você tem alguém que lava a roupa do trabalhador, quando você tem alguém que faz a comida do trabalhador, quando você tem alguém que cuida dos filhos do trabalhador, você permite uma exploração por mais tempo desse trabalhador, mais intensa de energia desse trabalhador e um salário menor, porque o valor que ele poderia gastar num restaurante num ou numa lavanderia, enfim, o valor para reproduzir a energia dele, para o descanso dele, o valor, inclusive, da escola, né, para os filhos, no limite, a mulher, ela paga com o seu trabalho, em vez de do trabalhador pagar com o seu salário. Então, o fato de ter uma mulher, né, por trás do trabalhador, né, permite um nível de negociação, um nível de pressão sobre os salários, né, no sentido de rebaixar esses salários. E elas, claro, ficam excluídas do mercado de trabalho, da convivência social, né, confinadas em casa, né, do convívio comunitário, enfim, das relações sociais de modo geral. E quando ela consegue um trabalho, muitas, né, sempre em postos marginais, quando não são postos marginais, salários menores para as mesmas funções, e muitas vezes ligado à terceirização, serviço de limpeza, de cozinha, né?
Né, e sempre muito mais muito mais difícil, né, ter a mesma proporção de homens e mulheres em postos de comando, né, de nível salarial maior, né, principalmente as mulheres trabalhadoras. Então, tem interseccionalidade, também o negro, o latino, o imigrante tem a sua natureza difamada, né? A Silvia Federici vai usar esse termo, né? Por que eu destaquei? Tem a natureza difamada, porque o argumento que é usado para rebaixar a mulher é um argumento biológico, né? O mais evidente é a mulher engravida, ela tem um custo maior de manutenção de uma trabalhadora que engravida, tem que se afastar, né? Tem que pagar ela, né, o salário dela afastada. Esse é um dos argumentos. Outro argumento, né, muito mais rebaixado que esse, né, que não tem essa frieza do cálculo econômico, mas é um puro preconceito, que é o argumento de que né, de que a mulher é inferior ao homem, né? Esse é o argumento, né, mais presente nas religiões, né? Então as empresas usam o argumento de que ela é cara, porque ela engravida. Tirando, né, a empresa, quando ela diz isso, ela está simplesmente se isentando da responsabilidade pela reprodução da espécie, né? Mas ela fala assim, olha, eu não sou obrigada a contratar, eu prefiro contratar um homem. Ela argumenta em favor da sua liberdade econômica, que é um argumento racional, né? Enfim, um argumento muito mais fácil de legitimar na nossa sociedade capitalista moderna. Contudo, o argumento de que a mulher, ela... Ó, vai ficar aparecendo agora as minhas notificações. É perigoso mesmo esse negócio de compartilhar a tela no celular. Né? Falei. Perigo. Mas se você colocava offline no celular aí, é pra você não ter surpresa. Mas se eu colocar offline, ele não vai... não tem jeito. É verdade, é o fim. Mas sorte que eu fiz as pazes com a minha esposa, senão ia aparecer as nossas brigas aí. Imagina as mensagens dela assim, brava comigo. Pra discutir gênero é bom, daí já ficava ao vivo aqui, né? Ia enriquecer o debate, né? Eu mostrava. O outro argumento presente nas religiões, né? Quanto mais conservadoras elas são, ou né, nas ideologias conservadoras, é o argumento de que a mulher é inferior. Então, a natureza da mulher é difamada, porque porque cai sobre ela a responsabilidade da reprodução da espécie, cai sobre ela, né, o corpo, né, o fenômeno biológico, né, dessa reprodução. E aí isso é colocado na conta individual dela e não da conta da sociedade como um todo. Então a natureza da mulher é difamada, assim como é o do negro, né, com um discurso racialista, né, de que ele é inferior geneticamente, né, do índio, que vai também ser usado para justificar as desigualdades, né? De um ponto de vista irracional, né, esse segundo argumento. O primeiro argumento racional ligado à questão econômica, né, da gravidez, ele não sei como que a gente poderia pensar um paralelo com relação aos negros, mas com relação à mulher é isso, né? Os empresários dizem que as mulheres são caras porque elas engravidam. Bom, então são com algumas das conexões e da questão da natureza difamada da mulher. Deixa eu ver quanto tempo temos, se eu estou indo muito rápido. Então, o objetivo, né, da Silvia Federici é falar que né, a afirmação, né, a tese dela de que a caça às bruxas ela é um fenômeno intrínseco, um fenômeno que não se dissocia da origem do capitalismo. Então, assim como tem a, a, né, a expropriação dos camponeses, né, das terras comuns, em que eles sobreviviam, da acumulação primitiva, que Marx fala, você tem uma perseguição às mulheres que são curandeiras, que têm uma liderança espiritual, né, nas religiões pagãs, né, ela faz rituais de... Vou abastecer aí, uma farsa essa economia aí. Esses rituais pagãos, né, que é associado à bruxa,
eles são, né, funções de liderança, né, espiritual, de religiões não cristãs, né, heranças, né, de religiões não cristãs na Europa feudal, e, e o papel medicinal que essas mulheres cumpriam com relação às ervas, à cura, aos chás, ele também é retirado delas nesse processo. Então, ela vai argumentar que isso está na origem do capitalismo. Não tem como pensar, né, o capitalismo sem essa violência, dessa acumulação primitiva, e da perseguição às mulheres, no surgimento do capitalismo. Por quê, né? Por que isso acontece simultaneamente à origem do capitalismo? É uma coincidência ou, né, isso explica o funcionamento do próprio capitalismo e a questão de gênero, né, dentro no nosso modo de vida? Então, a pergunta que ela faz é: por que o surgimento do capitalismo coincide com a execução de centenas de milhares de bruxas? Não, né? Como responder essa pergunta? É uma coincidência, né? Ou tem uma relação profunda entre a questão de classe, né? O domínio da burguesia e o domínio, né, dos homens, né? De uma burguesia masculina, né? A gente acaba sempre separando, né? O domínio dos homens, não é os homens, é o domínio da burguesia masculina. E aí, claro, né, isso vai ter repercussões entre os trabalhadores, né, um preconceito e uma violência também dos trabalhadores homens com relação às mulheres, né, isso vai se reproduzir em toda a sociedade. Por isso a gente tende a separar, né, as questões. Mas, bom, então ela vai defender, ela vai caminhar no sentido de dizer que a feminilidade ela pode ser pensada como uma função trabalho. A reprodução da geração de trabalhadores, né, então o trabalho na reprodução biológica da espécie, né, e de novas gerações de trabalhadores que vão ser explorados. Então, ela tem a função fundamental. Então, quanto mais reproduzir, né, melhor. Mais trabalhadores disponíveis para serem descartados, para serem consumidos no processo de trabalho. Você tem opções de troca, você tem uma competição maior, né? Quanto mais gente no mercado de trabalho, maior é a pressão para rebaixar os salários. Então, uma das funções de trabalho, né, dessa feminilidade é a reprodução da geração, segundo a Silvia Federici. E a outra é a regeneração da força de trabalho. Então, ao mesmo tempo que ela reproduz a espécie, ela regenera o trabalhador, né, lava suas roupas, cozinha sua comida, limpa a sua casa, cuida dele, né, até emocional e a saúde dele, né, essa função da feminilidade, né, essa da mulher recatada e do lar, né? Como que é a primeira? Bela, recatada e do lar. Tem a questão da beleza ainda, que está associada em oposição à bruxa, né? Então, esse é um outro detalhe. A bruxa é sempre retratada como uma mulher feia, né? Ou mesquinha e tal. Então, é como se ela tivesse inveja da mulher, da Branca de Neve, né? A bruxa, na verdade, na história é exatamente isso, né? Ela tem inveja da Branca de Neve. Então, as bruxas estão em oposição às mulheres belas, recatadas e do lar. Esse é o argumento da Silvia Federici, tá? Eu estou reinterpretando aqui, mas exatamente essa é a polarização. Então, tem uma questão que é a exploração sexual, então, correspondente da exploração econômica que recai sobre o trabalhador, né, o trabalhador assalariado e a trabalhadora assalariada, né, no caso das mulheres, além de explorada economicamente, ela tem uma exploração sexual, então a exploração do seu corpo, da sua beleza. Então a mulher é pressionada para ser bela, né, para estar em forma, para atender a sexualidade masculina, né, todos os apelos de propagandas. No passado era pior, né? Vocês são mais novos um pouco. Não sei se vocês lembram, mas tem as propagandas da escola, né? Se você pesquisar na internet, você vai achar. A escola até se retratou numa época, né? Tentando mudar a imagem dessa exploração sexual na propaganda da mulher. Né? E claro que isso não é um problema que era exclusivo à escola e nem foi superado, né? A exploração sexual até das crianças, né, na televisão, ela é muito forte, né? O apelo na internet. Então você vai ver nos vídeos o que tem de adolescente fazendo propaganda né, daqueles aplicativos de dancinha,
e fazendo dancinha, né, nos vídeos que estão circulando por aí, né, da sociedade, é impressionante, né? E são muitas vezes menores de idade que trabalham com a imagem do corpo, e aí, ou seja, é uma coisa que as crianças também aprendem, né? As meninas são educadas para aceitar essa exploração sexual, para aceitar essa questão com relação ao corpo e ao ser bela, e serem femininas, né, no sentido de serem dóceis, de serem né, domesticadas, né, do lar, são belas, recatadas e do lar, né, são também delicadas, né, não se posicionam politicamente, né, antigamente tinha o negócio da mulher não assobiar, né, não podia assobiar, então isso vai se refazendo, né, a mulher vai rompendo alguns tabus, mas isso vai se reproduzindo de formas que a gente às vezes não consegue identificar por serem do nosso tempo, né? A gente se confunde com o nosso tempo. E a exploração doméstica, né? Que a gente discute bastante, né? A questão né? De quem cozinha e não só quem cozinha dentro de casa, né? Mas também nas empresas, nas instituições, né? A cozinha muitas vezes está sob responsabilidade das mulheres, às vezes as funções mais baixas na cozinha elas estão, né, menos especializadas, elas são de responsabilidade da mulher, e os chefes de cozinha muitas vezes são homens, né? Mesmo quando surge ali uma liderança, uma função técnica, muitas vezes ela acaba sendo ocupada por homens. A higiene, a limpeza, isso também, né, é dentro de casa, aí, em empresas terceirizadas, a mesma coisa, né? A limpeza está associada à mulher, ao cuidado, né? A medicina é muito mais ligada aos homens, e a enfermagem muito mais ligada às mulheres, né? A educação superior muito mais ligada aos homens, e a educação primária muito mais ligada às mulheres. Então, essa polarização ela se dá em vários momentos. Né, a educação, né, o exemplo que eu dei agora, e o cuidado com as crianças, né? Então, dentro de casa e fora de casa, as crianças, né, estão sempre sob a responsabilidade da mulher, e a bruxa é aquela que corrompe, né? Corrompe as crianças, corrompe as mulheres. Não é à toa, né? Eu escolhi essa imagem porque eu não me lembrava que era uma maçã, e ao ver a maçã, lembrei do pecado original, né? Então, de certo modo, a gente tem na representação da bruxa, né, as imagens, as histórias, um ponto de encontro, né, entre essa perseguição às bruxas e o pecado original. Né, então as religiões elas vão dizer, né, que a mulher carrega a culpa do pecado original, porque afinal de contas foi a Eva que, além de nascer da costela do Adão, né, ela foi responsável por ceder, né, aos desejos da carne e pegar a maçã da árvore proibida, né, do fruto proibido. Então, uma maçã, eu acho que é um símbolo interessante que aparece aí na bruxa da Branca de Neve, uma bruxa feia, né, nariguda, com os dedos magros, os olhos esbugalhados. Eles fazem de tudo para deixar a bruxa, a senhora, a coitada da senhora, muito feia. E criar, né, também um preconceito com relação né, aos mais velhos, né? A gente acaba vendo isso por tabela. Bom, então, a Silvia Federici vai dizer que no Renascimento, né, o Renascimento que é muitas vezes, né, pensado, a Revolução Científica, como fenômenos progressistas, né, e aí ela está de certo modo, colocando o Marx aí, né, ela está falando assim, o Marx também foi muito otimista com relação a isso, ao Renascimento, à Revolução Científica, ao progresso e tudo mais. Mas ela vai denunciar, né, os aspectos né, de dominação aí desse... Não, gente, o link não está funcionando. Bom, tem duas imagens para ver no final que vão retratar um ponto que depois vai ficar mais claro, talvez, que essa conexão
entre o Renascimento, né, e essa perseguição às bruxas, e o pecado original. Bom, eu vou explicar isso mais para frente. Porque eu acho interessante isso, porque o Renascimento, né, a Revolução Científica, a acumulação primitiva, elas são a origem do capitalismo, né? Porém, o pecado original, né, já está associado à dominação feudal, né, à dominação religiosa. Então, eu acho que né, a tese da Silvia Federici ajuda a gente a entender a relação entre gênero e classe e a conciliação entre os interesses de uma nova classe, que é a burguesia, com a antiga classe dominante, que é, né, que são os senhores feudais. E as mulheres são, né, o feminismo seria né, o movimento que teria contribuído para perceber essa, essa dimensão do capitalismo, né, mais aprofundar, né, o nosso olhar sobre o que é o próprio capitalismo. Bom, então as críticas que ela vai fazer ao Renascimento, né, ela vai falar que essa crença masculina na razão e na ciência, ela exclui as mulheres, né? A bruxa estava associada ao misticismo, à magia, à irracionalidade, e é justamente nesse momento que acontece, né? Durante essa transformação que vai dar origem à modernidade, à ciência, o resgate dos filósofos da antiguidade, elas coincidem com a perseguição às mulheres. Então, não tem progresso nesse período. Você tem uma transformação radical, mas a ideia de progresso contamina, né, a nossa visão sobre isso, esquecendo que as mulheres, né, foram simplesmente perseguidas nesse processo. Bom, a substituição de um paradigma orgânico por um mecânico. Como que o que isso significa, né? Significa, lembrando, né, do Durkheim, que a gente acho que chegou a ver num texto do Giddens, que apresentou os sociólogos, a gente está falando de uma sociedade mais comunitária, onde as regras são mais claras, né? Quando a gente pensa em termos orgânicos, um paradigma orgânico e um paradigma mecânico, é uma mudança de uma sociedade que era comunitária para uma sociedade muito diversa, de culturas muito diversas, mas que as regras já começam a ser a gerar conflito. Não é uma comunidade em que tem as mesmas regras, né? A sociedade moderna é uma sociedade com muitos grupos diversos, de culturas diversas e conflituosa, né? Porque essa diversidade toda ela cria muitas visões do certo e errado, muitas culturas, muitas formas de ver. E um aspecto, né, do argumento dela é que esse paradigma mecânico está ligado a uma dominação racional e masculina, de uma razão, mas uma razão masculina. A mulher é colocada como irracional ou como mais sujeita às emoções, e ela e o vínculo que ela tem com a comunidade, ele é atropelado por uma nova sociedade onde ela não tem o mesmo lugar. Não quer dizer que ela tinha igualdade no feudalismo, né? Mas quer dizer que o vínculo com a comunidade muda completamente. A forma de vida muda completamente e, né, e a sociedade vai adotar uma visão mais ligada ao domínio da razão, ao domínio da natureza, à exploração da natureza e da mulher. Então, o Renascimento e a Revolução Científica, que são vistos como avanços da humanidade, ela está denunciando isso como, na verdade, um processo de domínio masculino, porque a razão é uma razão identificada nos homens, né? Então, a medicina vai ser institucionalizada não com os conhecimentos das bruxas, mas em oposição às bruxas. Então, todo o conhecimento científico ele vai se fazer em oposição a qualquer possibilidade das mulheres participarem nisso, apesar de elas terem uma liberdade maior em alguns aspectos no feudalismo. Então, isso é uma coisa importante, porque a gente costuma associar a dominação masculina, eu acho que isso foi um pouco o debate
no final da aula passada nossa. A gente costuma associar a dominação masculina a uma coisa linear, né? Uma coisa que sempre foi igual. E aí é interessante notar essa diferença entre a cultura de gênero, né? O que é ser mulher no capitalismo e o que é ser mulher no feudalismo. E que o texto do Tozoni Reis, né, ajuda também a pensar na família aristocrática e na família burguesa. A sexualidade da mulher ela é retirada justamente nesse processo também. Então, esse discurso racional, né, do Renascimento, da Revolução Científica, ele legitima a exploração feminina e da natureza, porque, afinal de contas, o homem seria superior, né, pelas teorias pseudocientíficas da época, né, o homem seria superior à mulher e superior né, e domina tanto a mulher como a natureza. Né? E aí também argumentos nesse sentido foram, né, usados para justificar a escravidão. Né? Os negros eram um povo não civilizado, eles seriam civilizados pela escravidão. Ela vai, né, colocar isso nesses termos, eu achei muito bom. Né? A história das mulheres é a história da luta de classes. E isso lembra muito a obra do Engels, né? Um livro muito, muito legal para quem quiser entender uma influência, né, dela, né, influência de muitas feministas, né, mais ligadas ao marxismo, que é A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Esse livro é muito bom, ele vai justamente nesse sentido de tratar a história das mulheres como a história da luta de classes, porque vai colocar, né, a origem, né, do poder masculino na origem do Estado. Então, quando surge o Estado, surge a escrita, surgem as classes sociais e a propriedade privada, ainda antes do Estado, né, ou num processo concomitante à formação do Estado, é o que submete a mulher à dominação masculina. E a mulher ela passa a ser, ela perde as possibilidades de se relacionar sexualmente com qualquer membro da comunidade, né, uma sexualidade mais aberta, e passa a ser propriedade do homem e os filhos dela propriedade do homem. Então, por isso ela não pode ter né, relações com outros homens, porque isso colocaria dúvida sobre os herdeiros de sangue daquele homem. Então, isso é uma mudança radical na cultura humana, né? Então, as hipóteses que o Engels levanta, baseado nos primeiros antropólogos evolucionistas, que defendem algumas coisas que já são ultrapassadas, mas essa questão da sociedade matrilinear, da herança, do domínio das mulheres, como não tinha essa ideia de que o filho é do homem, então a linha não de poder, porque não é um Estado, mas a linha de liderança da comunidade, ela está ligada à mulher. A mulher mais velha que é mãe de todos. Os pais não são necessariamente pais como a gente entende hoje, né? Eles são todos por geração, mas o topo da sociedade matrilinear ela tem uma mulher, né? E a anciã. Então é nesse sentido que o Engels também trata. Bom, uma coisa interessante sobre o Renascimento, né, dessa visão mecânica de legitimar a dominação sobre a mulher e a dominação sobre a natureza, né, a razão como um fator de domínio do ser humano masculino sobre a mulher, sobre europeu, né, inclusive sobre outros povos e sobre a natureza, ela está em Aristóteles. Né? Tem uma ideia de hierarquia da natureza, né? O mais complexo domina o menos complexo, né? Isso está na base da teoria evolucionista, né, da biologia, mas acaba refletindo, né, numa visão preconceituosa sobre a sociedade. E o Aristóteles vai defender isso, que o homem é mais, né, capaz do que a mulher e é mais capaz do que o escravo. O homem livre governa, né, a sociedade, a mulher governa a casa e o escravo trabalha. Essa visão também vai estar presente no feudalismo. E vai né, ressurgir com o capitalismo, apesar
né, do valor de igualdade defendido pela burguesia na Revolução Francesa, né, é isso, é uma Revolução Francesa dirigida pelos homens burgueses. Não é pelo trabalhador, não é pela mulher, não e essa revolução burguesa iniciada na Europa que coloniza, né, o restante dos países do mundo, ou seja, é eurocêntrico também e racista. Então, a gente está contaminado, né, ao olhar sobre a questão feminina, sobre a questão de gênero, sobre a questão de classe, de raça, a gente acaba sendo contaminado por ideais burgueses, que essa é, né, a leitura do Marx, e aí, né, entender a, a origem, né, desse pensamento, né, de hierarquização da natureza no Aristóteles é importante porque é muito antigo, né, da antiguidade, e começa a ser resgatado no Renascimento, uma visão sobre a sociedade que vai buscar, né, bases filosóficas lá no Aristóteles, em Platão também, mas o Aristóteles é muito importante porque ele é usado tanto pelos teólogos do feudalismo, São Tomás de Aquino, e outros, como vai ser usado pela burguesia para refazer, né, para criar sua própria sociedade, né, sua própria forma de dominação, suas próprias ideias, sua própria filosofia, e as mulheres voltam, né, baseadas no pensamento do Aristóteles, a ocupar um lugar subalterno, mas diferente da mulher do feudalismo. Agora, por exemplo, tem uma repressão sexual sobre, né, quem puder ler, né? Não sei se vocês leram o livro do Tozoni, ele vai tratar justamente um dos pontos mais marcantes, eu acho, do texto é a repressão à sexualidade da mulher. A mulher na família aristocrata, ela pode ter relações com né, a importância é a virgindade dela para o primeiro filho. Essa é preservada para o senhor feudal, porque é ele que vai ser o herdeiro, né, o progenitor, né? Então, depois disso é liberado geral. E aí o texto vai inclusive falar, né, que tem relatos de mulheres, de relatos de mulheres que ficaram famosas pela sua sexualidade né, sua sexualidade livre nesse período. Muito diferente da mulher burguesa que é confinada ao lar e que, né, sofre uma pressão para cortar os laços comunitários, né? Ela não é mais a mulher da aldeia, da comunidade, né? Nem de uma casa aristocrática. Ela é uma mulher que é do lar. Na ideia de lar, né? Ela já é restrita à família nuclear, né? O homem, mulher, né? Papai, mamãe e filhinhos. Bom, a Revolução burguesa, então, a Safiotti, né, no outro texto, já vai falar que é uma revolução burguesa e masculina, né, e também branca. Ela dá ênfase, né, à questão, né, de classe e gênero, mas ela também vai fazer relações com uma questão racial. Acho que a gente discutiu na aula passada, aqui, se não me engano, alguém falou da Declaração dos Direitos da Mulher, né, da Olympe de Gouges, não sei se é assim se pronuncia, durante a Revolução Francesa, que foi rejeitada pela Assembleia Constituinte. Eu achei que eu tinha lido isso no livro da Federici, eu tinha falado na aula passada, mas foi no livro da Safiotti. E é uma omissão histórica, né, dessa declaração e o desenrolar dos eventos, permanência, né, do machismo muito forte, apesar do domínio burguês, né, mostra que essa dominação, essa revolução burguesa, ela é também uma revolução masculina. Então, a ideia que a Federici está trazendo do renascimento, da revolução científica, da acumulação primitiva contra as mulheres, a Safiotti também está reforçando, pensando que essa revolução burguesa ela é masculina. Né, e nega, por exemplo, a Declaração dos Direitos da Mulher. Depois ela vai dar vários exemplos do movimento feminista. É bem legal o texto. A liberdade sexual da mulher e da família. Né, então,
tem a ver com o livro do Tozoni, né, com o texto do Tozoni, esse trecho que eu separei dela. É como rainha que os americanos pretendem confinar a mulher ao lar. É a própria feminilidade que pretendem salvar. Cria-se, então, a imagem da feminista como um monstro que visa destruir a família e a reduzir os homens à escravidão, numa completa subversão das leis divinas. Então, a gente está falando de uma revolução burguesa, né, que nos Estados Unidos tem um caráter muito forte da religião, né, diferente da França, que tem um conflito maior entre a burguesia e a igreja. Nos Estados Unidos, você tem uma relação muito forte entre a religião e a nova sociedade que está nascendo, né, protestante e tal. E né, então, esse trecho ele dialoga tanto, né, com relação à feminilidade, né, que a Federici está tratando, né, com relação à função-trabalho, quanto com com esse confinamento da mulher ao lar e as consequências até para a sexualidade da mulher. E aí, né, a imagem da feminista como um monstro, né, lembra também a perseguição às bruxas, que é justificada tanto pelas leis cristãs, né, pelas regras cristãs, pela moral cristã conservadora, né, claro que não é todo o cristianismo que está embasado nisso, mas como também justificado por argumentos racionais, né, pseudocientíficos, que vão falar, por exemplo, né, que a mulher engravida, o custo dela é mais alto, por isso não pode ter o mesmo salário que os homens. Bom, eu estou acabando, mas assim, eu acho que depois a gente pode fazer um debate, né? Eu acho. Não sei se. Eu acho, eu acho que eu acabei acelerando. Não sei se eu falei muito bem. Na verdade, para mim, meio que travou a apresentação, Ian. Eu não sei se tá aparecendo só o confinamento e a mitificação da mulher. Ah, agora sim. Não, tem mais coisa. Ah, tá, agora veio. Tava bem parado, tava escura até. Tá. Não, tem mais um pouquinho, mas já estou caminhando para o fim. Mas se vocês quiserem interromper, eu estou falando rápido, eu devia ter ido parando para a gente ir debatendo, assim, né, ponto por ponto. Vocês querem comentar alguma coisa sobre os pontos anteriores? Vocês lembram que a gente conversou sobre a Declaração dos Direitos da Mulher na aula passada? Alguém comentou, eu não lembro quem foi. Oi, eu tinha falado da declaração. Foi você, né, Marisa? Sim. Eu tenho um comentário, mas não é da declaração. É uma coisa que eu lembrei que eu vi outro dia. Mas eu vi, tipo, no Twitter, então não tem validade científica nenhuma que eu vou falar. Não, eu tenho. É só que fica na minha cabeça. A sociedade é científica. Que eu vi uma pessoa falando que ela tinha lido em algum lugar, que era de alguma coisa de sociologia, mas aí eu acabei não indo atrás, que era que a Alexa, o GPS, todos esses aplicativos de comando são vozes de mulheres, porque a gente tem no nosso psicológico a mulher associada à servidão. Aí eu fiquei pensando nisso porque eu nunca tinha pensado sobre isso, mas aí eu comecei a listar na minha cabeça e realmente, GPS, ok, Google, Alexa, é tudo uma voz feminina. Aí eu fiquei tipo, meu Deus, como essas coisas a gente nem percebe, são coisas do nosso dia a dia e que realmente, quando você para pensar, você fala, nossa, é algo que vai te servir, que você vai dar ordem e é sempre uma voz feminina. Aí eu fiquei pensando nisso durante a sua apresentação. Marisa, muito bom se lembrar disso, porque está tendo uma propaganda da Bradesco, né, falando da... Como é o nome da atendente da Bradesco? É também um robô com nome de mulher. A Bia, vocês viram a propaganda acho que é da Bradesco, né? A Bia, tem uma propaganda da Bradesco que começa assim: a Bia sofre essas ofensas, a Bia, né, e outras mulheres do Brasil sofrem essas ofensas. Aí mostra as mensagens reais que as pessoas mandam para a Bia, que são as mesmas mensagens, né? Enfim, manda uma foto sua de hoje,
Bia, sua burra, enfim, as ofensas que a Bia sofre, e aí, olha que louco, né? Pois é, eu achei muito. Não sabia que tinha na Magalu também, mas é isso, né? Imagina, um monte de gente reprimida e sem poder na sociedade, né? Sem direitos reconhecidos, frustradas e descontando num robô com personalidade feminina a sua agressividade, né? É óbvio, né, que eles fazem isso com pessoas, né? Pessoas que fazem isso com robôs, muito provavelmente fazem com pessoas. Mas mostra tanto isso, né? A escolha das empresas de colocar mulheres, né? Com essa. Já vou ler o seu comentário, Amanda. A escolha de colocarem mulheres nesses papéis e de colocarem e a reação que isso tem nas pessoas, né, nos homens, né? Isso é muito impactante, né? Primeira vez eu vi a propaganda, fiquei confuso, eu fiquei achando que eles estavam fazendo um negócio meio irônico. Depois eu falei, nossa, é real. E aí eles colocam umas mensagens que são reais. A Amanda comentou aqui, ó, minha namorada trabalhava com esse tipo de robô, era para funcionário interno da empresa e mesmo assim ele tinha que fazer respostas para robô porque os próprios colegas dela zoavam o ajudante. Eu não entendi, não sei se eu li errado. E da maioria dos outros que ela trabalhou também sofreu muito assédio. Eu não sei se eu entendi sua mensagem, mas você não quer falar, Amanda? Abre o microfone aí. Mas é isso, as empresas Não, As e empresas criaram. Pode falar. eu só estava comentando que é bem comum mesmo isso acontecer nesses. Eu acho que até, e é inclusive sobre ser feminina, mesmo as que são só sem voz, sabe, só respondem virtualmente, elas todas têm exigência de ser nome feminino, sabe? É uma exigência na criação, durante o processo de criação. Pois Gente, é é, muito bacana é essa discussão, porque agora eu fiquei com vontade de falar também. Ian, posso falar, professor? fala Eu aí, gostei dessa conversa também. Acho que tem tudo a ver com a aula e atualiza até o tema, né? Bom trazer isso, viu? Foi a Marisa, né, que trouxe. Eu também vou trazer uma coisa de senso comum aqui, Facebook, Instagram, sei lá onde que eu li, mas eu já li alguma coisa também relacionada a isso, das vozes femininas. Isso tem a ver, aí entrando no barco do Ian, né, dessa coisa do desenvolvimento do capitalismo, né, as primeiras profissões que as mulheres puderam se desenvolver e com certa liberdade, sem ser privadas pelos pais ou pelos maridos, são as profissões ditas de serviço, né, de, sei lá, que a gente chamaria de prestação de serviço, então telefonista, professora, psicóloga, enfermeira. São, né, profissões de cuidado. Tem muita gente que estuda, Helena Irata, que é uma pesquisadora feminista, inclusive estuda isso, a questão do cuidado, né? Então eu já li que além, claro, de toda essa coisa misógina que existe em cima de você poder ter uma serviçal feminina, que está no imaginário e na cultura já introjetado, até por conta disso, que vem dessa construção do capitalismo, né, dessa profissão do feminino ao longo do tempo, tem um outro lado que não é menos perverso, mas assim, que as pessoas se sentem também cuidadas por essas mulheres, se sentem à vontade com essas vozes, como se elas fossem mães, professoras, babás, enfim, essas pessoas que cuidam da gente, né? Então é como se a pessoa se sentisse mais confortável tendo uma voz feminina para lidar ali, não só por conta dessa misoginia que está introjetada, estrutural, claro, né? Mas também por esse conforto de estar com alguém de sexo feminino em quem você confia. Não é à toa que, sei lá, a maioria das professoras são mulheres, né? Da educação infantil, educação fundamental, os psicólogos, né? Se você pega a maioria, são mulheres. Eu dei aula em curso de psicologia, sei lá, pelo menos 80% eram meninas. Na pedagogia não precisa nem falar, né? Sei lá, tem 5 meninos e 40 meninas na sala. Então, todas essas coisas que têm a ver com cuidados, se a gente pegar talvez alguma pesquisa de mercado ou de publicidade, vai ter também isso. Esse conforto que as pessoas têm ao ouvir a voz feminina, né? Como se fosse alguém cuidando delas também. É isso aí. Ian, pode continuar. Desculpa interromper você aí. Não, não, acho que a gente pode ir debatendo mesmo. Eu tenho mais coisa para falar, mas acho que é legal agora a gente ter um espaço também de debate, senão acaba todo mundo fica com vergonha de falar.
eu lembrei de um exemplo, né, que envolve as minhas aulas, né, no ensino médio, inclusive. Outro dia eu saí estava terminando uma aula minha, né, virtual, e ia começar a aula da professora no mesmo link, e eu tinha ficado de ver alguma coisa, o menino estava fazendo uma bagunça lá, estava entrando com o nome trocado, enfim, os alunos dão um jeito de bagunçar até na aula virtual. É menos, mas acontece. E aí eu voltei para a aula para ver se eu identificava alguma forma de mandar uma mensagem para o Google, né, para o Google Meet, para resolver. E eu entrei no meio da aula da professora e os alunos estavam super participando da aula dela. E eu pensei, caramba, aqueles malditinhos não participaram da minha aula e participam da dela. E eu já sei de antes que essa professora consegue envolver muitos alunos na participação das aulas. E depois, eu conversando com o coordenador, ele me colocou, eu achava, né, eu acho que pode ser, né, um pouco incompetência minha, né, e é uma habilidade que ela tem de envolver os alunos e tal, acho que pode ser isso, né, inclusive. E sempre achei que fosse isso, né, mas o Euclides me chamou a atenção para um outro fator que também é importante, né, que é o fato de ela ser mulher e os alunos ficam mais à vontade, intimida menos a participação. E eu acho que pode ser, porque eu sou um pouco intimidatório, né? Porque agora pensando assim, nós estou terminando o slide aqui, não parei de falar um minuto, ninguém participou. Eu falei, não, eu preciso parar para ver se alguém vai, né, comenta alguma coisa. Mas isso eu acho que fiquei pensando sobre isso, né? A professora mulher, né? Ela é menos intimidatória, talvez, do que o professor homem, que é mais visto, né, como uma autoridade, tal, maior. E outra coisa que eu ia comentar que me lembrou aí quando você falou das profissões, Anderson, é do fetiche sexual que está ligado também, né, por exemplo, a enfermeira, né, as fantasias sexuais ligadas à enfermeira e, e, a, e a professora, enfim, esses papéis acabam se misturando, né, a exploração sexual e as profissões ligadas ao cuidado, elas também vão ter, né, a secretária, né, eu estava tentando lembrar e não estava conseguindo, a secretária, a enfermeira, né, que tem a fantasia de carnaval, fantasias, acho que até roupas, né, de sex shop mesmo, né, de enfermeira, fantasias sexuais mesmo, né, e, e a secretária também, né, a imagem da secretária e os casos, né, evidentes, né, de homens que escolhem secretárias com um interesse é, em, em desfrutar, né, do corpo dela. Então, a exigência, muitas vezes, das profissões né, a beleza entra como uma exigência, então as fotos, né, muitas vezes aparecem, o que já também muitas vezes está ligado ao racismo, né, para identificar quem é branco e quem é negro, as entrevistas, e como essa mulher se comporta, ela vai ter que ser feminina, ela vai ter que ser delicada, se ela for dócil, né, e aceitar, né, todo tipo de violência, a garçonete, né, ela é mais desejável para aquele cargo em algumas situações em que a intenção do próprio empregador é essa, né? E isso infelizmente existe muito, né? Uma violência cotidiana a que as mulheres são submetidas e às vezes, né, por necessidade ou por medo, né, por dificuldade de se opor a isso. Né, e novamente a feminista entra como uma mulher, é um monstro que ou uma bruxa ou uma histérica, né, uma louca, uma mulher que não se submete, né, uma mulher que não permite esse tipo de violência, em que vai denunciar, em que vai falar quando ela acontecer. Um absurdo, né, para essa ideologia, né, patriarcal que queria poder manter, né, aquela situação que com certeza foi muito pior, né, até os anos 50, né, um confinamento ainda maior das mulheres. E, obviamente, né, que isso permanece, né, só lembrar que a gente tem o Bolsonaro como presidente da República, que ajuda a gente a pensar muito isso, né. A gente criou a esperança de que as coisas estavam mudando progressivamente, passo a passo, mas a gente
tá vendo sair do armário, né, e não são os nossos. Ian, só lembrando que não só o Bolsonaro, né, mas a mulher dele tem um papel fundamental nisso aí, como a bela recatada do lar, para fortalecer toda essa ideia, né? A Damares, né, Anderson? A Damares, a mulher do Bolsonaro, a esposa do Michel Temer também, que foi a que originou numa reportagem, né, a ideia da mulher bela recatada do lar, foi uma reportagem que saiu sobre a esposa do Michel Temer, que já é, né, ou seja, enquanto a gente tinha uma presidente mulher, né, ou uma presidenta, como o pessoal gosta de falar, uma presidenta, a gente tirou, né, uma mulher do cargo mais, né, mais importante do país para colocar um homem, e a mulher ela vira um anexo, né? E aí logo vem uma reportagem da mulher bela recatada do lar, ou seja, em vez das mulheres se espelharem na Dilma, né, como né, o coração valente, né, a imagem dela na campanha, né, coração valente, uma mulher que pegou em armas, que suportou tortura, uma mulher forte, né, uma mulher que era vista como autoritária nas relações com os homens. Acho que a Dilma deve ser realmente um pouco difícil de conviver, mas imagina uma mulher para chegar no posto que ela chegou, imagina a dificuldade que não é lidar com essas várias situações de machismo. Então, a violência, ela é proporcional, né, à opressão que ela sofreu. E aí tiram a Dilma para colocar a bela recatada do lar, né? Ou seja, olha o exemplo. Agora a Damares vai dizer que é ser mulher, né? Então, rosa e o azul, né? A bela recatada do lar. Ou seja, os exemplos, né, vão só piorando. Ou seja, a Safiotti vai falar um pouco disso, né? De como que parte do movimento feminista, né, ou né, pseudo-feminista também, em alguns casos, né, vai aceitar, né, mulheres que estavam associadas à luta por direitos, à luta pelo sufrágio universal, vai aceitar que os homens, a ideia de que os homens são superiores. Então, isso, ou seja, uma parte do movimento feminista não quer acabar né, com a desigualdade, mas quer um espaço para as mulheres, um feminista mais brando, né, o feminismo burguês, por exemplo, né, e vai também os problemas das mulheres brancas de classe média não são os mesmos da mulher negra. Então, da mulher negra, da mulher trabalhadora, da mulher pobre, né, que pode ser branca ou negra, mas né, ou seja, parte do movimento feminista vai aceitar a dominação masculina e vai reivindicar uma certa igualdade, né, ou uma igualdade gradual, enfim. Então, vai ter essas questões são. Eu lembrei da Safiotti, mas acho que não sei se você queria falar mais alguma coisa, Luara, da mulher do Bolsonaro. Eu nem lembro o nome dela. Michelle é a esposa do Temer, né? A do Bolsonaro, como que ela chama? Não é Michele também? Nossa, será que tem o mesmo nome? Micheque. Eu não lembro o nome dela, gente. Só lembro do apelido por causa do cheque, mas eu não lembro mesmo. Professor, é Marcela Temer e Michele Bolsonaro. Ah, é. Isso, era Marcela. Marcela. Brilhante. Anda como ser jovem tem memória boa, né? É isso, porque a Michelle e Micheque, né? É isso. E a Marcela que é. E tem o Michelzinho, que era filha, muito gente com ele, confunde mesmo a nossa cabeça, né? É verdade. Micheque é porque foi ela que recebeu os cheques? Como é que É isso. Exato. Alguém quer fazer algum comentário, gente? Vamos aproveitar aí. Esse comentário eu não sei se tem muito a ver com a conversa, que eu tava lembrando da Dilma. E eu lembrei que quando ela elegeu pela primeira vez, em 2010, eu tinha só 10 aninhos, não sabia nada de política, obviamente, né, 10 anos, mas foi acontecer na minha escola meio que uma eleição. Aí eu ia votar. Aí meu pai perguntou pra mim, quem que você vai votar? Aí eu falei, vou votar na Dilma porque ela é a única mulher, então é isso. E eu lembro que na época o meu pai ele ficou super tranquilo com isso. Ele falou: não, eu não voto na Dilma, mas a escolha é sua mesmo. Você tem que decidir pelo que você acredita. Aí, hoje ele é um bolsonarista fervoroso. Eu falo que eu vou votar no Lula no que vem e só falta ele me expulsar de casa. Eu fico, nossa, gente, o que aconteceu nesses 10 anos? Do meu pai falar, não, tudo bem, votar na Dilma. Inclusive, ele não ficou feliz, né, quando ela ganhou as eleições,
Mas não ficou bravo, nem nada, só aceitou, seguiu a vida. Ano que vem, se o Lula ganhar, que é o que eu espero, eu acho que é capaz de ele ter um infarto, eu fico com medo até. Então, só isso que veio na minha cabeça mesmo. Legal. A sociedade passou por uma mudança nos últimos anos bem triste, né? Algumas coisas retrocederam muito, né? Mas eu acho que, né, não é à toa, né? Acho que a gente tem alguma responsabilidade sobre isso, né? Se a gente apoiou o PT, a gente tem que entender quais erros que foram cometidos para a gente perder, né? Para a gente perder tantas conquistas, né? Que não são exclusividade do PT, né? Tem um movimento histórico de lutas de milhares e milhares de pessoas que não são filiadas ao PT, que agora a gente está perdendo, mas acho que é a oportunidade de a gente tentar entender onde foi que a gente errou e como retomar o processo, né? Como retomar as nossas lutas. Mas o que eu ia falar outra coisa. Eu lembrei de um documentário, estava falando da Dilma, né? Eu lembrei de um documentário que eu descobri recentemente, ainda não assisti, mas já vou aproveitar para recomendar para vocês, que tem um nome interessante, né? Contraditório, é A Torre das Donzelas, um documentário sobre as mulheres que foram presas no presídio de Tiradentes, junto com a Dilma. E aí a Dilma participa do documentário, né? Como personagem. E eu não tenho certeza, mas acho que a diretora, eu acho que é uma mulher, se eu não me engano, não vou lembrar o nome dela. Torre das Donzelas. Depois eu posso baixar e depois eu compartilho aí com vocês, se alguém quiser. E é curioso o nome, né? As donzelas são essas mulheres fortes, resistentes, e aí mostra, né? Talvez de forma contraditória, né? Valoriza bastante da feminilidade, enfim, né? Acho que é um debate, né? Mas valoriza muito a feminilidade dessas mulheres e tem essa oposição, né? Com as mulheres que não são, né? Aquelas não são delicadas, não são donzelas, né? Elas são mulheres que suportaram a tortura, então mostra como elas resistiram na cadeia. Eu não vi ainda o documentário, mas pelo trailer eu pude ver essa contradição interessante, né, entre a donzela e a mulher, né, essas mulheres femininas e ao mesmo tempo muito fortes, né, que resistiram à tortura e a prisão, num presídio que a Dilma vai mostrando também, vai falar da contradição, né, que chama Tiradentes, né, contraditoriamente leva o nome de de uma pessoa que lutou pela independência, né? Não sei se é essa a contradição dela, mas é o presídio que leva o nome do Tiradentes. Bom, as possibilidades que a mulher tinha na sociedade pré-capitalista, elas foram retiradas ao passo que essa foi confinada ao lar. Então, as possibilidades, eu estou pensando agora, principalmente nas possibilidades na liberdade do corpo, né, que a mulher tinha, na liberdade sexual que essa mulher tinha no feudalismo, né, nas relações comunitárias que ela perdeu também, que existiam no feudalismo. Ela é confinada ao lar, então ela é separada da comunidade e ela é confinada ao lar e ela se torna propriedade passiva de exploração sexual e de trabalho doméstico dos homens. Esse confinamento ao lar ele representa isso. A repressão à sexualidade e confinamento no lar é exclusividade da família burguesa. E o objetivo, né, o Tozoni Reis vai dizer que é a criação dos filhos. Então, tem uma preocupação agora pela reprodução da classe trabalhadora. Não pode, né, essa mulher trabalhadora ela tem o papel de oferecer força de trabalho, né, novos trabalhadores para o mercado. Se isso escasseia, como, por exemplo, acontece, olha que interessante, né, como acontece na Europa, em que a população vai envelhecendo, né, se escasseia a mão de obra de trabalhadores, a população vai envelhecendo na Europa, você precisa recorrer aos migrantes. E aí uma nova desigualdade se estabelece, que agora não são filhos dos trabalhadores da sua nação, né, do seu ou da sua nacionalidade, da sua etnia, mas filhos de trabalhadores africanos, filhos de trabalhadores latino-americanos, que vão para os Estados Unidos e Europa, e aí sofrem
precisam também reproduzir como força de trabalho, mas agora são sociedades como a nossa tem essa separação, né, entre ricos e pobres, brancos, ricos e pobres negros, né? E aí agravado ainda o fato de eles não serem nem do mesmo, né, da mesma cultura, da mesma nacionalidade, originalmente, né? Depois se tornam franceses, italianos, mas tem esse preconceito agora com o migrante, né, que é um trabalhador, e com a mulher migrante, no caso, a que sofre todas as três opressões, né? Mulher, negra, migrante, 4, e trabalhadora. Sem falar das mortes de crianças, né? A travessia do, do mar Mediterrâneo, né? Para chegar para sair da África e chegar na Europa, tudo isso, né? Das pessoas que morrem, inclusive crianças, né? Que apareceram nos últimos anos aí em fotos fortíssimas. Como retribuição simbólica ao confinamento, essa mulher recebe um presente, o mito da mãe, né? Ela é colocada num altar de pureza, né? Na angelical. Ela tem uma missão que só ela pode cumprir, que é ser mãe, né? Que coisa bonita, amamentar, né? Como a minha esposa está amamentando meu filho de 9 meses e pegou Covid, né? O médico falou que o Covid destruiu as células dela e aí ela está amamentando, uma coisa que já exige muito do corpo, né? Tadinho do meu filho, né? Eu quero que ela amamente ele, mas ela estava desmaiando outro dia, teve que ir no médico e está tomando um remédio fitoterápico para regeneração celular. Porque o Covid destruiu as células dela, amamentando, ela fica mais destruída ainda. Mas a sociedade coloca, né, nela, e ela se sente culpada por isso, o peso de ser mãe, de ter que amamentar. É só ela que pode fazer isso, só ela que tem o peito, né? Só ela que é a mãe. O pessoal que me vendeu o computador com problema. Então, o mito da mãe é o presente que a mulher ganha por ser confinada ao lar e ganhar, né, um papel exclusivo dela, que é o papel de criação dos filhos, o papel de reprodução da espécie. Bom, gente, já entendi. E aí isso envolve a mulher com um peso que é o sentimentalismo, que está relacionado à criação dos filhos, a coisa mais bonita da vida, né? Então, se a gente olhar com uma certa frieza, né, esse sentimentalismo e essa mística, né, do mito da mãe, né, ou dessa mulher feminina, dessa feminilidade e da mãe, ela é um peso também sobre as mulheres, né, que não recai sobre os homens de maneira nenhuma da mesma forma, né? Quantos homens abandonam seus filhos aí, criam mal e porcamente, ou quando criam, e não tem nem a metade do julgamento que as mulheres sofrem criando os filhos e dando o melhor que podem. A mística da feminilidade possui uma ambiguidade, né? O seu lado angelical, né? Esse presente do mito da mãe, né? Desse lado angelical, ele corresponde à dominação, né? Que está ligada ao confinamento ao lar, né? À repressão da sexualidade. E o seu lado pagão, o da bruxa, né? Por exemplo, corresponde à subversão da ordem burguesa e que é vista pela ordem burguesa, pelos valores da burguesia, como uma subversão das leis divinas da natureza, né? Pensando no Aristóteles, das leis divinas, pensando na Bíblia, e uma subversão, ou seja, do que é razoável. A mulher reivindicar os seus direitos, e por isso o estigma que as feministas, né, principalmente as feministas que enfrentaram de frente a religião, né, sofrem com relação, né, àqueles estereótipos da mulher, enfim, da difamação na cruz, dos objetos religiosos, enfim, né, aí vai recair sobre essas feministas, né, algumas imagens que ficaram de algumas manifestações feministas que foram, né, muito fortes simbolicamente na religião. E talvez tenham sido ingênuos estrategicamente, né, porque criaram uma barreira com relação a possíveis aliados. Mas aí é um debate sobre, né, correntes feministas, o que é estratégico, o que é
interessante do ponto de vista político e o que é, né, qual que é o caminho, o melhor caminho para a superação dessas desigualdades, né? Não é um debate que a gente vai fazer aqui, não dá tempo, mas se vocês quiserem falar sobre isso, eu acho que é interessante. Então, exemplos, né, os exemplos que eu falei da bruxa, do pecado original, estão ligados a esse lado puro e angelical, que no fundo, na Bíblia, nenhuma mulher tem. Né? Na Bíblia não, né? Mas em algumas leituras da Bíblia, a mulher nunca vai poder se espiar o pecado original. Enfim, né? Na verdade, né? Não daria para espiar esse pecado original que recai sobre as mulheres, mas acho que deve ter leituras da Bíblia mais que não colocam, não leem de forma tão literal, né? Porque senão não aceitariam, né? Tem religiões que aceitam até lideranças femininas, né? Pastoras, mulheres, enfim. Mas não, obviamente não é a regra e sim a exceção. Então, em geral, o pecado original recai sobre a mulher. No fundo, a Bíblia ela reforça, né? Na maioria das vezes, né? As leituras da Bíblia reforçam essa ideia do pecado original que recai sobre a mulher, né? Por causa do ato da Eva, né? De ceder aos desejos, né? De ceder à tentação do diabo na forma da cobra. Então, está nessa imagem que eu vou mostrar para vocês aqui, que são dois quadros do Renascimento. Então, é interessante. Apareceu aí para vocês já, não? Eu não tô vendo. Ainda tá o texto, Ian, mas pode ser que demore um pouquinho o delay aí, né, da internet. Poxa, agora o delay foi grande, porque não faz tempo. Mas você abriu na apresentação ou abriu um link diferente? Porque às vezes ele só mostra. Se você abrir o link, ele vai ficar nessa aba aí, não sei, né? Não, não foi o link, não. Tá no final da apresentação. Que sacanagem. Quem sabe você acha em outro lugar, né? Dá tempo ainda. Talvez apresentar de novo, tirar e colocar, de repente você consegue. Aí, veio. Foi. Tinha vindo. Vindo e aí eu... Oh, Tem que ter chatice. paciência, às vezes demora mesmo essas imagens, viu? Foi. Aí. Esses dois quadros, né, aí, como o Anderson gosta de fazer, eu acho muito legal, né, pegar os quadros para a gente analisar né, a imagem também, né, a representação da mulher. E aí eu consegui pegar essas duas representações aí do Caravaggio e muito legal, né? Eu já pensei em tatuar uma medusa. Né, a Medusa do Caravaggio e o Pecado Original do Michelangelo, que eu não descobri o ano para colocar aí, mas essa relação que eu identifiquei nesses textos, que eu acho muito interessante, que é a, a ponte, né, entre uma imagem da mulher que lembra a bruxa, né? Tá aí, eu estou fazendo um salto aí da Medusa para a bruxa, mas uma imagem que pode ter inspirado, né, a visão das bruxas, o nosso imaginário sobre as bruxas, que é a Medusa, e a influência, né, anterior ao Renascimento, que é essa influência bíblica do pecado original, né, da mulher, a imagem da mulher pegando ali a maçã e a serpente, que inclusive alguns afirmam estar na forma também feminina, essa serpente. Então é como se fosse o diabo também é feminino, né? Nesse caso, se essa for realmente né, a representação daquela serpente ali numa forma feminina, a Eva se conectando com né, com uma força diabólica feminina também, e isso causando a expulsão deles, né, do Adão e da Eva do paraíso. Então eles perdem a mortalidade, né, se tornam mortais, assim como a Medusa se tornou mortal após
após ser abusada, né, em algumas versões, no templo de Atenas. Ela era a história. Eu fui buscar um pouco da história para tentar interpretar, né, esses dois momentos, nessas duas imagens. E a Medusa ela foi punida, se tornando um monstro terrível pela Atena por ter tido relações com Poseidon no templo, né? A Medusa era uma das três irmãs sacerdotisas, né? As sacerdotisas da antiguidade, elas cultivavam a pureza, né? A virgindade, e essa sacerdotisa ela teve relação com novamente a mulher sendo culpabilizada. E aí algumas versões dizem que ela se relacionou com Poseidon, e outras afirmam que ela foi abusada por Poseidon. E aí eu não entendi ainda como que é, né? Por que tem essa diferença de leitura aí, mas achei curiosa, né? Então, numa das versões, ela foi abusada sexualmente por Poseidon e foi punida pela Atena, se tornando um monstro que não poderia nunca mais amar, né? Porque ela, ao olhar para qualquer mortal, ou né, para qualquer, não sei, acho que é só mortal, mas ela petrifica esse mortal. Então, ela perde a imortalidade e ela perde o direito de amar, né? Se torna um monstro repugnante que não pode olhar nos olhos de ninguém, porque petrifica e mata essa pessoa. E aí ela acaba sendo caçada por um dos filhos de Zeus, eu acho, meio humano, que eu não lembro o nome. E eu acho que isso né, a Medusa se aproxima muito da imagem da bruxa e é mais um exemplo, né, da mulher sendo culpabilizada, e que as duas representações dos quadros, no caso aqui, elas são do Renascimento. E aí eu achei isso interessante, né? Essa origem da visão da inferioridade da mulher ligada ao Aristóteles, e o Aristóteles sendo resgatado no Renascimento, e a combinação, né, do Renascimento, que vai estar na base da ciência, com a visão religiosa que culpabiliza a Eva pelo pecado original. Eu achei bem, bem importante assim, essa conexão entre eventos, né, tão distantes na história, mas que mostram, que reafirmam, né, a tese das autoras de que a história das mulheres é a história da luta de classe, né, de que a questão da desigualdade de gênero ela está na origem da nossa história, e né, isso inclui a história do capitalismo, até pelas questões específicas que estão no período da acumulação primitiva. Eu tô colocando assim um tom de fechamento, porque é o fechamento da minha apresentação, da minha aula, mas eu acho que tem bastante pontos para a gente conversar. Eu acho que seria, né, quem leu também, colocar as impressões sobre os textos, ou sobre o texto, se leu só o texto principal. Eu queria ouvir vocês. Muito bom, eu tenho até uma coisa que eu achei muito bacana nesse quadro do Michelangelo, não lembrava dele. Se eu ver, ele faz algo diferente dos quadros medievais, né? Porque mesmo na expulsão do paraíso, o Adão e a Eva continuam nus, né? Isso é uma coisa que mudou, que na Idade Média era um pouco diferente, né? Você escondia a nudez né, com o pecado original e a expulsão, eles se viram nus e reconheceram a sua impureza e tudo, eles começam a se cobrir, a nudez vira um pecado, né? No quadro Michelangelo, não, né? Que a nudez não é castigada, né? Eles só são expulsos do paraíso mesmo. Mas o princípio é o mesmo. Você tem dois momentos aí da narrativa, isso é bem, bem legal. E a serpente feminina, que nem você falou, né? E você, né? Você trouxe isso bacana do Renascimento recuperar os gregos, né? Atividade clássica, né? Daí a ideia do Renascimento, como se o mundo tivesse adormecido durante 1000 anos, e aí eles retomam aquilo que os gregos fizeram para reconstruir, ó, né, a civilização ocidental. E daí eu lembro que a história é muito cíclica, né? Porque, né, você falou nos momentos também de como a Revolução Francesa, a noção de progresso, o próprio iluminismo, né, vai ser muito masculino. Não é à toa também que os neoclássicos, os revolucionários franceses, né, a enciclopédia, todo mundo lá, os iluministas,
vão retomar também os valores da antiguidade, né? Tanto que na pintura chama neoclassicismo, porque vai recuperar tudo de novo, aquilo que os gregos, os romanos fizeram, depois os renascentistas, né? E não é à toa que eles vão ter, né? Quando eu mostrei no começo do curso, por exemplo, aquela imagem que eu sempre mostro, que é do Juramento dos Horácios, né? Que é um quadro revolucionário, né? Que inspirou um monte de gente a lutar pelos valores da revolução, mas é um quadro que é isso, né? Coloca a mulher num lugar muito específico, né? Mesmo que a mulher tenha participado da revolução de várias maneiras, para esses figurões aí né, os jacobinos aí mais radicais, que o Davi era um, você vai ter a mulher num lugar muito específico da história, né? E quando ele vai retratar a mulher, o Davi, que é o mesmo cara que faz aquele quadro dos Horácios, por exemplo, quando ele vai colocar Maria Antonieta indo para a guilhotina, ele faz um desenho meio ao vivo, assim, né? Até coloquei o link aqui. Ele vai fazer essa Maria Antonieta como uma bruxa mesmo, né? O desenho que ele faz, o esboço, é muito relacionado também à ideia de uma mulher, né, de características, né, que não é o tipo de representação que a Maria Antonieta cultivou na corte, né, daquela ostentação barroca, né, rococó. Então ele vai assim, vai ser a meu ver, é uma postura, né, pode ser meio anacrônica, como eu vou falar, mas é misógina também, né? Você vai criticar do mesmo jeito que, sei lá, a misoginia cai matando em cima da Dilma, para falar da Dilma de novo aqui, né? Para fazer a crítica à Dilma, vem toda uma carga de machismo em cima, independente das qualidades ou defeitos políticos dela, o que vem primeiro é essa crítica misógina. Acho que o David, quando ele vai pintar a Maria Antonieta no Cadafalso, que ele faz aqui, é a mesma coisa. Ela tinha vários defeitos, né, milhões de defeitos, tanto que aconteceu o que aconteceu, Maria Antonieta, enfim. Mas a crítica que o Davi vai fazer é estética, ele desenha ela como uma bruxa, para ver como isso pesa, né, no olhar desses homens revolucionários aí, que tem todo enfim, um, um valor, um virtuosismo da transformação, enfim, é isso, né? A gente acompanha o movimento da história, as coisas que aconteceram, mas as mulheres sempre ou estão por trás, escondidas atrás desses figurões, ou elas, quando elas reagem, elas são bruxas, elas são tudo, né, tudo isso que você colocou aí, né? Tem toda essa carga negativa e misógina em cima delas para desqualificar. Então, a desqualificação feminina geralmente é no nível mais pessoal do que político. Não sei se vocês, o que vocês acham, né, disso, mas acho que o Ian trouxe a coisa, me fez pensar essas relações que a gente pode pensar em vários momentos da história. Vamos lá, gente, ó, a gente tem pelo menos 15 minutos ainda para aproveitar do Ian, e vamos fazer valer esse momento, deixar ele bem cansado. Eu tô empolgado, eu quero ouvir vocês mesmo. Eu queria ressaltar uma coisa, né? O Ian estava falando do Caravaggio, assim, ela ter uma relação né, da Medusa, no quadro de Caravaggio, de ela ter uma relação com o Poseidon, ou ser abusada pelos Poseidon, mas eu já li em alguns textos que o principal, tipo, pecado que ela comete, assim, é de ela ser muito bonita. Então, tipo, assim, uma coisa que ela nasceu assim, que ela não tem como mudar, e que simplesmente é assim, e ela é culpabilizada por isso. Então, ao mesmo tempo que a mulher tem que ser bela, recatada do lar, tem que ser a mulher bonita, ela tem que ser feminina, isso também acaba sendo um estigma para ela, porque se algum dos homens se apaixonarem por ela, ou virem ela como ela tem que ser desejável, mas se ela também é culpabilizada por ser desejável. Então, tipo, ao mesmo tempo que isso teria que ser, não seria dádiva a palavra, mas teria que ser uma qualidade dela, também é um estigma, né? Do mesmo jeito, por exemplo, que, sei lá, a gente culpa a mulher por ser estuprada, não só pelas atitudes dela, mas o fato de ela ser desejável também é um estigma. Até as próprias mulheres, tipo, elas se degladiam por causa disso. Elas, assim, a que é a mais bonita, ela precisa ser odiada também. Então, rola toda uma eu não sei se seria como a palavra, mas, tipo,
É uma faca de dois gumes, assim. Eu acho que isso é muito interessante, e é muito forte, né? Porque também divide as mulheres, né? A exigência de um padrão de beleza, coloca algumas num pedestal, já te passar a palavra, Maria, e, a, e, a, e algumas vão sofrer com a solidão, né? Então, muitas mulheres, né? O caso da discussão sobre a solidão da mulher negra, por exemplo, tem muito a ver com isso. E a beleza, ou seja, a beleza, ela é um risco, né? Ela é uma dádiva, mas ela é um risco porque ela vai também ela vai ser cobiçada, né? E essa cobiça pode ser uma oportunidade, mas também é um risco da violência sexual, enfim, e o risco da sensualidade dela, né? Ela não pode também abusar dessa beleza, porque ela vai ser julgada por isso. A beleza ela serve para o marido dela, né? E se ela não tem um marido, ela vai ser disputada por todos os homens, né? E pelos poderosos, principalmente. E ela tem que aceitar isso como uma dádiva, né? Afinal de contas, ela uma e aí ela vira escrava da própria beleza, né? Eu acho que tem a Marisa está inscrita e o Renato acho que abriu o microfone. Acho que a Marisa primeiro, né? Depois eu falo, eu esqueci que dava para levantar a mão, desculpa, mas... Não, pode falar, Renato. Eu já falei muito. Falo depois. Eu ia falar porque, tipo, no começo de 2020, quando começou a quarentena, eu vi uma live de uma egiptologista que ela tava falando sobre a Cleópatra, né? Que a Cleópatra, ela pensou, ela era muito inteligente, ela era uma estrategista que estudou por muitos e muitos anos estratégia, etc, né? Mas quando a gente estuda ela e vê as imagens o que a gente vê das imagens historicamente dela hoje, é que ela teve muito poder e foi uma grande faraó, né? Porque ela era muito bonita. E estritamente isso, ela era muito bonita, ela não era nunca tem nada além disso, né? E daí eu lembro que quando eu vi essa live eu fiquei muito em choque porque eu nunca, eu não sabia que ela sabia falar mais de 12 línguas, a Cleópatra, né? Tipo, um monte de coisa assim que é totalmente desvalorizado porque a gente atribui ela só teve sucesso por ser muito bonita, né? Tipo, não tem nada que saia desse escapo, né? Tipo, dá pra gente pensar isso em muitas mulheres da história que a gente conhece, né? Principalmente mais da Idade Antiga, mas é muito doido, né? Isso é um negócio que eu queria trazer. Renato, só um parênteses. Eu sei que tem um monte de pessoas com o bracinho erguido, mas é um gancho como que você falou dessa coisa da beleza, que é uma coisa muito contemporânea. Essa coisa da beleza ser um referente para o julgamento das mulheres. Igual a Luara colocou, né? Ou para o bem ou para o mal, tanto faz, né? Sempre vai ser um problema. Ou muito, se for bela, não vai ser um problema. Se não for bela, vai ser um problema dentro da cultura considerada bela ou feia de cada cultura, né? Eu lembro do Oscar de 2017, daquele filme como é que é? Três Anúncios para um Crime, que é com a Frances McDormand, que inclusive ganhou o Oscar de novo agora, antes de ontem, muito merecido, o filme Nomadland. Ele é ótimo, uma atriz excelente, né? E eu lembro desse Oscar, foi um Oscar muito trágico pro Rubem Edvaldo Filho, tanto que ele, enfim, morreu, né, infelizmente, mas ele era muito problemático, aquele crítico de cinema. Ele cometeu muitas gafes nesse Oscar. Uma das gafes foi com a atriz trans, né, que ganhou o Oscar de filme estrangeiro na época, um filme chileno, que ele foi falar, eu esqueci o nome dela agora, me fugiu, Daniela alguma coisa, Daniela Vegas. Daniela Vegas ganhou o Oscar da atriz, né, ou do melhor filme estrangeiro, ganhou, ela estava como atriz, mas o filme ganhou o Oscar, ela foi receber, e ele foi apresentar ela e falou, na verdade, nossa, uma mulher bonita, mas na verdade é um rapaz, isso daí já na internet veio abaixo, o cancelamento nem estava muito na moda ainda, mas ele foi super cancelado. E da atriz, Frances McDormand, que fez o filme na época, ele falou assim, então, ela tem um papel interessante no filme, mas veja bem, ela nem é uma atriz tão bonita, né, que essa senhora, o que ela traz de... Quer dizer, ele não conseguiu elogiar simplesmente o papel dela, mas ele deu a entender que ele não entendia ela estar concorrendo ao Oscar como favorita, se ela nem era tão bonita, quer dizer, não tinha nada a ver.
uma coisa com a outra, mas ele fez questão de colocar. Claro que ele era problemático, ele foi mandado embora da TNT depois, ele ficou doente, morreu, caiu da escada, uma coisa meio trágica, né? Mas para dizer essa coisa da beleza passa pelo julgamento feminino de um jeito ou de outro, do jeito que a Luara colocou, é um problemão para ser enfrentado mesmo, né? Eu acho que isso a gente não pode deixar de falar, porque é um problema grave da nossa cultura. Bom, mas aí eu falei sem levantar a mãozinha, né? Mas minha prerrogativa, né? Desculpa, gente. Marisa? Oi, eu só queria comentar da imagem que eu trouxe, porque eu fiz um trabalho sobre ela e a gente tá falando de Revolução Francesa, né? Então eu fiquei, que legal trazer essa imagem. Mas é que eu achei ela muito interessante, porque, na verdade, quando eu fui fazer o trabalho, é porque eu ficava muito na dúvida. Porque a gente sabe que os direitos das mulheres eles foram reprimidos durante a Revolução, mais pro finalzinho, mas foram. Mas a imagem de liberdade era uma imagem feminina. Aí eu não conseguia entender por que eles usavam uma imagem feminina, sendo que eles negavam direitos às mulheres. Aí, quando eu achei essa imagem, a gente fez uma comparação entre elas, né, e tudo mais. E aí eu acho que eu entendi um pouco melhor que aí tudo que é a imagem de liberdade, que é uma imagem feminina, era colocado em oposição a Maria Antonieta, que para esses revolucionários homens era comparada a uma prostituta, se falava da vida sexual delas, falava da ostentação dela, então eles colocavam tudo que seria oposto a Maria Antonieta nessa imagem da liberdade. Então, que não necessariamente eles veem a mulher como o símbolo da liberdade, mas que eles veem o que eles querem que seja a mulher. Tanto até que aqui nessa imagem que eu mandei, a oposição entre as duas é principalmente, né, na verdade, esse Thomas, ele era um anti-revolucionário inglês. Aí ele, tipo, fez essa imagem xingando a Revolução Francesa. Aí, tipo, dá pra gente ver que ele coloca a mulher inglesa como bonita, enquanto a mulher francesa seria feia, descabelada. E uma coisa que me chama muito a atenção é que a mulher inglesa, ela tá sentada, enquanto a mulher francesa, ela tá em uma posição ativa, em uma posição de combate. Então, justamente, está colocando, olha, a gente até pode colocar a mulher como um símbolo de liberdade, mas desde que ela esteja em uma posição de passividade. Aí eu achei que essa imagem conectou com a aula. Legal, Marisa. Se você é uma pessoa interessada nessa simbologia da Revolução Francesa, eu recomendo muito esse livro que eu citei aqui. É um livro muito bacana, do Gombrich, que tem um capítulo chama O Uso das Imagens, só sobre o simbolismo da Revolução Francesa. Eu usei muito no mestrado, o tempo livre nem tinha traduzido, sofri um pouco para ler inglês, mas agora tem traduzido, tá, pela editora Bookman. É muito bacana esse livro, ele tem várias coisas, um capítulo é só sobre a Revolução Francesa. Se você é uma pessoa interessada nisso, eu recomendo, viu? Ai, que legal, muito obrigada. Isso aí. Mas, gente, a gente tá quase acabando, né? Nós vamos até às 4, dá para passar uns minutinhos, mas é por aí. Quem quiser falar, fale agora, o cálice até a próxima aula daqui 15 dias. Eu escrevi aqui enquanto vocês não falam, também, né, o Ian fala que ele fala, mas o professor é assim, a gente nasceu com esse talento de falar sem parar, né? A coisa da Cleópatra também, mas no caso da Medusa ter sido não estuprada, eu acho que isso varia de quem contou a história, os mitos têm mil maneiras de contar, né? Eu estava lendo um livro sobre deusas, o que tem de relatos diferentes sobre as mesmas deusas é muito difícil de acompanhar, né? Tem muito relato oral que vai sendo recuperado, é uma loucura. Mas, assim, eu acho que tanto faz nesse caso. Tanto faz não para a mulher estuprada, mas para a história. Porque, no caso, igual a Luara disse, outras meninas aí, a culpabilização sempre é feminina. Então, se o fato dela ser estuprada, é culpa dela. A Suzane e os Velhos, né? Ela foi condenada na história do quadro que a gente estudou lá. Ela ia ser enforcada, porque ela foi estuprada por dois velhos. Eles iam inventar essa história, para ela ser culpada. Eles inventaram que ela foi violentada e ela ia ser enforcada e não eles. Né? Deu o que fazer para ela provar a inocência dela e conseguir essa libertação. Foi o Davi, lá, da Bíblia também.
Então, assim, para ver que isso não faz tanta diferença, porque a culpa sempre, nesses casos, é sempre feminina, né? Que vai, né? E também a coisa da beleza, de novo, é feminino. Tá sempre as mulheres ali competindo. Tem lá as 3 mulheres competindo pela maçã de ouro do Paris, né? Que vai deflagrar depois toda, né, a questão da guerra de Troia, né? A luta pela posse da Helena, né? De Troia. Então, assim, é difícil a mulher na história escapar dessas sinucas, né? Porque se ela, mesmo quando ela age, mesmo que ela se impõe, ela recebe uma contraofensiva, assim, que é violenta, né? Seja concreta, seja da própria história que reconstrói esses fatos, né? Ou essas mitologias. Sofia? O que você falou da Guerra de Troia me lembrou um documentário que eu estava vendo mais um podcast de uma moça que é antropóloga que eu sigo, o canal do YouTube dela. Ela estava contando a história que, se você olhar na Guerra de Troia, na história, tem uma parte que tá, tipo, os deuses se reunindo, a Afrodite, ela tá lá ajudando o lado dela da batalha, e os deuses falam alguma coisa de que, o campo de batalha não é lugar para uma mulher, ou não é lugar para uma deusa como você, coisa assim. E, tipo, é muito estranho ter essa frase, porque essa frase é meio que, sabe aquela coisa soa que tem um contexto histórico por trás? Qual era a questão? Na verdade, antes da Afrodite ser o que a gente conhece da Afrodite, digamos, que é aquela deusa do amor, no máximo, pior que ela é, tipo, ciumenta das pessoas serem mais bonitas que elas, há indícios que ela veio de uma outra deusa. Alguns põem o nome de Ishtar, eu acho que era o nome da deusa, mas eu não lembro se essa é exatamente que ela originou. Que sim, ela era uma deusa da fertilidade, mas também era uma deusa da guerra. Só que quando foi para a sociedade romana, ela foi primeiro em Esparta, que aí, tudo bem, fertilidade, guerra, tá aí. Mas quando foi para o resto da Grécia, eles olharam aquela parte da guerra e ficaram, não, mulher não. E Melhor aí, não, né? e por isso que tem essa frase na história, para falar, tipo, não esquece essa parte dela. Não existe mais. Então, essas histórias têm releituras, a gente tem que ficar muito atento aos relatos de mitologia, porque tem 1000 reinvenções, né? Tem muitos detalhes, né? E essa é interessante porque a sociedade, né? A sociedade antiga, né? Na Grécia antiga, ela está, né, entre as primeiras civilizações. Então, se a gente pensar, né, na questão da origem da propriedade privada e do Estado, né? E das sociedades anteriores, né? Comunitárias. Né, ainda que algumas sejam patriarcais, né, existem relatos de sociedades matrilineares, então a representação da mulher, né, no divino, né, como uma deusa guerreira significa também a possibilidade disso ser uma representação de uma sociedade em que a mulher ela é guerreira e ela não submetida aos homens, né? Ou ela é a liderança, né? Ela é pela linha materna, ou uma igualdade, né, entre os gêneros que né, a gente tem relatos, né, antropológicos nesse sentido. E aí né, a sociedade grega, que eu quero dizer que ao incorporar, a sociedade grega incorporar essas influências religiosas, né, de outros povos, eles ressignificam aquilo que corresponde a eles, que é o poder masculino, né, o poder. E aí a questão militar ela sai da dimensão feminina, né? Muito bom, gente. Eu coloquei essa referência aqui. É um livro que eu li esse semestre, no começo do ano, eu gostei muito. Assim, tem muita referência, às vezes a gente fica confuso com esse pessoal, né, que estuda mitos, eles acham que a gente conhece um monte de coisa, e aí eles inventam não fazem muitas mediações, mas é um livro bacana, que vai trazer, como pelo menos na nossa civilização, sei lá, ocidental, você vai ter momentos de elevação do feminino, no sentido de, das deusas, né? E momentos que você vai ter o ocultamento disso e a elevação do masculino. Isso não é uma coisa linear, que nem o Ian falou. Não é que teve um momento que era bom e ficou ruim, foi melhorando, sei lá. Tem ciclos, né? Tem momentos mais femininos, tem momentos
onde o feminino é rechaçado. Então, isso é um alívio pra gente, que dá pra perceber que as coisas ruins também vão embora, mas pra ver como a história se movimenta também nesse nível simbólico, né? Não é estático e não é linear, progressivo. Tem vários momentos nesse meio do caminho aí que trazem um ou outro mais preponderante, certo? Eu queria falar, ajudar, retomar a parte que o Renato tinha falado sobre a Cleópatra, de ser super, hiper, mega inteligente e ser toda estrategista, mas no fim, todo o mérito dela é não só pela beleza, mas, por exemplo, assim, na sexualidade dela, pela liberdade sexual dela. Então, tipo, por ela poder se relacionar com vários homens poderosos, então, digamos que ela é a manipuladora, tipo, ela faz uma subversão de que ela não usou as estratégias de combate, de dominação, as 12 línguas que ela falava, mas sim o sexo dela, sim o corpo, sim a beleza dela para, tipo, conseguir todo o império que ela conseguiu. E relembrei também que muitas das bruxas, também a culpa delas era ser bonita. Às vezes era simplesmente ser bonita e ia para a fogueira e pronto, você é bruxa. Então, tudo que não prestava, tipo, inclusive por uma questão de beleza, que é igual você falou, né, professor, de que ela não tinha muito, não tem muito, mesmo quando ela não faz algo, tipo, ela é inato dela. Ela é culpabilizada por isso. Então, tipo, mesmo quando ela não tem uma ação como uma Cleópatra, ela é culpabilizada. Sempre. Só complementando o que você falou, Laura, não só ser bonita, a questão das bruxas, mas também era ou ser bonita ou ser não quista, digamos, pela sociedade. Teve um homem muito famoso no mau sentido por ter condenado muitas pessoas como bruxas. Eu esqueci o nome dele. O apelido dele é Witchfinder General, é o general achador, caçador de bruxas, seria a tradução. A primeira vítima dele foi uma mulher mais velha, uma idosa de uma vila, que assim, o pessoal não gostava dela, tanto que todo mundo já acusava ela de ser bruxa antes de qualquer coisa, e era alguém que a vila precisava cuidar de, porque ela era uma mulher idosa e uma mulher que não tinha uma das pernas. Então era tipo, você não pode ser bonita demais, mas você também não pode ser, entre aspas, um fardo barra rude demais, porque de qualquer forma você vai ser condenado. A beleza, desde a Grécia Antiga, está associada ao divino, né? E aí, no caso da mulher, ela acaba sendo também uma prisão. Mas você me lembrou, né, do caso dos deficientes físicos, né? Pessoas com alguma deformação física que, que eram associados ao diabo. A mulher está associada ao pecado e também pessoas deficientes intelectuais e físicos também são associadas aos demônios, ao diabo, né? E aí a beleza, né, ela tem esse contraponto, né? A beleza está sempre associada ao divino e né, desde a Grécia Antiga. Então isso também é retomado, né? No Renascimento essa associação, né, entre a beleza do corpo, né, e o ser divino. E no caso da mulher é um divino, né, para a serviço da beleza, a serviço do masculino, né? A beleza feminina ela sempre está a serviço né, de um benfeitor, né, que é o marido, né, o pai, né, um bom casamento, né, para a família, ou um marido rico, e aí né, o que seria, né, uma bênção também vira uma escravidão, né? Ela tem que aceitar de bom grado aqueles que
né, os poderosos que estão dispostos a agraciar a sua beleza. Muito bom, pessoal. Olha só, então estamos chegando no teto aí da nossa aula com o Ian, já usamos bastante dele, né? Já abusamos da aula dele. Ian, excelente aula, hein? Já passava num concurso, ó, se precisasse. A única coisa do concurso é que ela tem que ser uma aula mais curta. Então, quando você for pensar para o concurso, tem que ser 40 minutos, mas 50, 45 minutos. Assim. Agora, para uma aula dessa, foi ótimo. Foi Mas excelente. você imagina eu querendo condensar isso em 40 minutos. Eu dou É. cada aula nos concursos que assusta. Então, mas eu fazia muito isso, sabia? Eu reprovava, é claro, né? Eu queria falar tudo em 40 minutos. Daí a banca ficava louca, porque tinha tanta informação junta. Até eu aprender que tem que ser mais enxuta a aula de concurso, demorei uns anos, né? Uns 5 anos para dar certo. Então você já vai praticando também, né? Você pega essa aula aqui, imagina ela em 40 minutos e vê o que acontece. Ah, mas dá certo, sim, dá certo. Você foi muito calmo, foi muito boa, eu gostei demais. Vocês gostaram, gente? Sim, muito boa. Adorei também, adorei. Os textos eu nunca tinha lido, Safiotti sempre quis ler, nunca tinha tido chance também. E agora eu já baixei o livro inteiro, vai ser ótimo. Já tenho essa oportunidade de ler Safiotti, vai ser muito bacana, né? Gostei demais. Super bom mesmo, Ian. Gostei da didática, gostei dos conteúdos. Muito bacana. O pessoal participou mais do que quando eu dou aula. Vou deixar você que até o final do semestre. Eu vou, né, descansar um pouco na ilha de cara, sei lá, ou para Não é Bali. não é só a voz feminina que é convidativa, Tá a vendo? O voz, povo gosta de um barbudo também falando aí, ó. a Não é voz só dos mais novos. Eu os sou mais jovem. novinhos, mas é barbudo, ó. Sei lá, tem uma coisa de dominação masculina, né? Eu De, não sei sou lá, qualquer autoridade, coisa. mas eu não sou. Autoridade, é isso aí. É, muito bom. Barbudo lembra o Marcos, é isso, o povo já quer revolução, né? Tá vendo? Não tem jeito, a gente tenta, né, dar um, né, tarear, não, vamos lá fazer uma coisa mais suave, não, tem que ser revolução, vamos pegar lá, detonar tudo, isso aí, gente. E o pessoal do PIBID, o que achou? Cadê as meninas do PIBID? Quem que são mesmo? Eu Esqueci vi já a a cara, Karen e né? a Marina. A Karen Santos, gostou? E quem que é a outra? Tinha duas, né? Estudantes. Foi embora, já desistiu a Sim, outra? a Marina acho que saiu, me abandonou. Reprova ela, Ian. Na próxima avaliação que você tiver oportunidade, não permita aí desaforo. Imagina abandonar o professor assim, no meio do caminho. Sacanagem, né? Sacanagem. Mas depois que você teve quórum, foi bom, não precisou. Então, gente, eu vou parar de gravar, porque tá gravando um monte de asneira aqui, né? Depois isso, sei lá, vai parar. Vou dar uma pausa aqui.